Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Malingi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 129, né? A questão 129, ela é bem interessante, ela retrata aí em relação aos estilos musicais, né? Olha só. Ela descreve o seguinte: é sobre a música, né? A música entra em cena o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte, UFMG 2005. Beleza. Olha só o texto, descreve pra gente o seguinte: no Brasil, a origem do funk, do hip hop, remonta aos anos 1970, quando a proliferação, né, dos chamados bailes black nas periferias dos grandes centros urbanos, embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes no final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Beleza, gente. Aí a questão vai descrever a seguinte pergunta pra gente, olha só. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma do quê, né? A. Lazer, gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. B. Entretenimento, inventada pela indústria fonográfica nacional. C. Subversão de uma proposta original já nos primeiros bailes. D. Afirmação de identidade dos jovens que a praticam ou é reprodução da cultura musical norte-americana? Pause o vídeo, tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só, se trata de afirmação de identidade dos jovens que a praticam, né? Porque, olha só, a presença, né? A questão descreve o seguinte: a presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza como uma forma do quê, né? Se a gente for analisar primeiro o texto, olha só, o texto ele descreve, né, a origem do funk e do hip hop também, né? Olha só, principalmente na questão, né, que ele descreve o seguinte: em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, né, a origem, olha só, o estilo buscava a valorização da cultura negra, tanto na música quanto nas roupas, aqui no caso, e nos penteados. Então, isso é uma questão que trata aí, né, em relação à identidade, né, a afirmação dessa identidade dos jovens que praticam. Por isso que é a letra D. Olha só, se a gente for analisar no texto, o próprio texto vai descrever isso pra gente, né, em relação à origem dessa cultura, né? A presença dessa cultura aí do hip hop, né, se a gente for analisar, ela vai se caracterizar aí exatamente por essa forma aí de afirmação de identidade desses jovens, né, que praticam, olha só, eles formam-se equipes ao som aí. O próprio texto vai descrever, né, o trecho que formam-se equipes de sons que promoviam bailes, onde se foi disseminado um estilo que buscava valorização da cultura negra, tanto na música quanto nas roupas e nos penteados. Então, o texto vai descrever pra gente, né, em relação a essa origem dessa cultura do hip hop, né, é muito mais uma questão também, né, importantíssima, além da música, traz aí a cultura desses jovens, ou seja, qual cultura seria essa? Realmente a identidade, né, desses jovens, além da cultura, vai reafirmar aí essa identidade desses jovens que praticam, né, em relação a essa música, a esse estilo musical, tá certo? Por isso aqui que vai ser a letra D. O texto vai descrever pra gente em relação ao hip hop, a essa cultura, né, olha só. No Rio de Janeiro,
ficou conhecido como Black Rio, né? Equipes, né, que ele traz, olha só, valorização da cultura negra, tanto quanto na música, nas roupas, né, os bailes eram promovidos, então é muito mais uma questão de identidade, né, de cultura e de identidade também em relação à música, beleza? Por isso aqui no caso que vai ser a letra D, vai se tratar de uma afirmação da identidade principalmente, né, por se tratar de uma questão de estilo musical cultural, né, vai se tratar em relação à identidade desses jovens que praticam aí, né, essa cultura, desse estilo musical aqui no caso, né, que seria o hip hop, tá certo? Por isso que vai ser a letra D. Olha só, por que não são as outras, né? A pergunta, a gente tem que prestar muita atenção no contexto da pergunta também, né, gente? Em relação a essa cultura, olha só. Lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas? Tá, pode até se tratar de lazer, mas não é isso que a questão quer dizer. Ela vem trazer pra gente em relação à presença da cultura, né? O que ela vai trazer, qual é o objetivo dela, né? O que o texto descreve pra gente, então tomem cuidado. Não é somente o lazer gerado pela diversidade de práticas artísticas, e sim uma questão identitária, de identidade aí, por se tratar de uma questão cultural, né? Em relação a esse estilo musical. Então não é somente o lazer aí gerado pela diversidade de práticas artísticas, beleza? Por isso que também não é a letra A, então tomem cuidado. Olha só, desculpa, gente. Olha só, entretenimento inventado pela indústria fonográfica nacional não é a mesma coisa que a letra A. Não é somente o entretenimento. Qual que é o objetivo, né? A origem aí desse estilo musical, né? Então não é somente, além de ser entretenimento, né? O que é além de ser aí um entretenimento inventado pela indústria fonográfica? Qual que é a origem desse estilo musical? O que ele retrata? O que ele descreve, né? A própria pergunta, ela já descreve pra gente que é em relação à cultura, né? Olha só, a presença da cultura hip hop. Então, o texto vai descrever pra gente em relação ao hip hop. Então, cuidado. Não é somente também a mesma coisa da letra A, não é somente o entretenimento, tá certo? C, subversão de sua proposta original? Também não, né? Não é esse o objetivo da questão, não é isso que a questão vai descrever pra gente, tá certo? Aqui no caso, reprodução da cultura musical norte-americana. Cuidado, a questão fala sobre cultura, mas não é reprodução da cultura musical norte-americana. Por quê? O texto, ele descreve, olha só a pegadinha, né? Ele descreve uma questão brasileira, olha só, no Rio de Janeiro, ficou conhecida como Black Rio. Aqui no caso, o fato de ter aí uma expressão estrangeira não vai tirar a identidade brasileira. O texto descreve em relação ao Brasil, né? Olha só, a origem do funk, hip hop é um texto em relação ao Brasil. Olha só, bailes black nas periferias dos grandes centros urbanos, né? Apesar dele descrever que está embalado aí pela música americana, milhares de jovens se encontravam, o texto, olha só, em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo. Então, tomem cuidado, porque o texto está descrevendo em relação ao Brasil. Aqui no caso, não é em relação à música, aqui no caso norte-americana. Apesar de se tratar aí, né, de expressões americanas, o texto vai descrever pra gente em relação ao Brasil. Então, qual que é aí a principal presença dessa cultura hip hop no Brasil? Olha a pergunta, tá certo? Então, tomem cuidado, olha a pergunta, né? No Brasil. Então, por isso aqui no caso, vai ser a letra D. Vai se tratar de uma afirmação de identidade dos jovens que a praticam em relação ao Brasil, né? Em relação a essa cultura. Há uma identidade, a cultura, a característica, principalmente na parte que descreve, né? Onde foi disseminado um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música quanto nas roupas aí, nos penteados. Então, isso é uma questão de identidade, tá certo? Por isso que é a letra D, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, viu, gente? Que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens, beleza? Bons estudos para vocês. Até a próxima!